Primeiras Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Pelo que Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Que o Senhor me abençoe muitíssimo e amplie as minhas fronteiras. Seja sobre mim a tua mão, e fazes que a minha alma não seja afligida pelo mal. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Amém? Meus irmãos, há algumas semanas atrás, nós começamos aqui uma palavra profética de libertação para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. O tema foi, ou é, rompendo com as maldições. Muita coisa extraordinária já aconteceu nestes 60 dias de reflexões dentro deste tema. Muita coisa extraordinária. Muito laço rompido. Naquela primeira semana eu falei sobre coisas que são conduta ou comportamentos nossos e que nós podemos interpretar como maldição e até a chamada maldição hereditária, e muitas vezes está relacionada a uma decisão nossa de mudar a nossa história e a história da nossa família. Por exemplo, eu falei sobre atitudes viciosas, sobre palavras que são sementes, sobre romper com a semeadura dos nossos antepassados. Não que nós vamos pagar pelos atos dos nossos avós, mas o diabo, na sua ousadia, pode querer estabelecer uma sequência de tragédias e miséria na nossa história, a partir da ignorância daqueles que nos antecederam e que não conheciam a Deus. Eu ouvi testemunhos diversos naquela semana de irmãos que mudaram até palavras viciosas, que declaravam maldição contra a sua própria vida. Na segunda semana eu falei aqui sobre rompendo pontes. Não pensa que todo mundo aplaudiu. Eu ouvi gente que discordou, gente que questionou, gente que censurou, mas eu vi gente que foi liberto, gente que foi curado, gente que vomitou a enfermidade, gente que foi tratado em casa em relação ao cônjuge, aos filhos, gente que estava na direção errada e renovou a sua aliança com Deus. E quando falamos aqui sobre romper pontes, eu falei sobre coisas malditas que nós trazemos para dentro de casa. O exemplo foi Acã, que trouxe peças de Jericó para dentro de casa e aquilo se transformou em maldição. Alianças erradas que nós podemos fazer e depois nos flagrarmos presos em situações difíceis e que nos causam danos espirituais. Eu falei de laços de alma que precisam ser rompidos e você precisa quebrar pontes ou aquilo que alguns preferem chamar de legalidade para a ação do inimigo. Ao longo das semanas nós falamos aqui sobre os gafanhotos do profeta Joel e como o adversário trabalha para levar o homem e a mulher, de modo especial o servo e a serva de Deus, à bancarrota, à falência, à miséria, à vergonha, destruindo os seus bens, destruindo a sua estabilidade emocional, financeira, espiritual, e profetizamos prosperidade para a sua vida aqui. Nas semanas que se seguiram, nós tratamos das declarações proféticas de Balaão, quando ele declara: eu recebi ordem para abençoar, como poderei amaldiçoar? Fazendo o irmão entender
que se você está na direção de Deus, que se você está em obediência ao Senhor, que se você está sob o domínio do Senhor, a maldição não encontra pouso. Dá uma provocada no seu vizinho e fala com ele: maldição sem causa não encontra pouso. É isso que está na palavra de Deus. Na semana que nos antecedeu a esta reflexão, nós falamos aqui sobre romper com, ou distinguir, discernir, conhecer a sua história, buscar entender por que algumas das suas reações, compreenda as nuances que envolvem a sua história. Deixa eu te falar uma coisa. No dia que eu preguei sobre isso aqui, um irmão me telefonou no outro dia. Ele é um irmão que deve ter entre 3, 4 anos de crente. É um novo convertido, é um homem muito bem sucedido, obrigado, de um nível cultural elevadíssimo. E ele me telefonou e disse assim: pastor, ontem o senhor pregou sobre discernir a sua história. Até ontem, pastor, se alguém me perguntasse se eu já havia ido num centro de feitiçaria, de macumba, eu diria com absoluta certeza que não, que nunca fui. Mas ontem, enquanto o senhor pregava, Deus trouxe à minha memória, quando eu tinha 9 anos de idade, e minha mãe me levou umas 10 vezes num centro de feitiçaria, num centro de macumba. E eu fui, enquanto o senhor pregava, eu fui lá, minha mente me levou de novo. Eu vi o carro que minha mãe me levava, um Fusca, ele é um homem de seus quase 50 anos. Eu vi o que a minha mãe me disse quando me deixava, o banho que a mulher me dava, e a hora que a minha mãe veio me buscar. E quando o senhor terminou a pregação, acredite, uma tonelada saiu da minha alma. Jesus completou a minha libertação ontem à noite. Ele disse, pelo poder da palavra que foi proferida. Então é importante discernir a sua história para se conhecer, se compreender. Também falei aqui, depois de discernir a sua história, eu falei sobre discernir a história da sua família, compreender a história da sua família. Aí falamos sobre romper com os pecados ocultos e ser generoso no reino de Deus. Hoje, Jabez é o nosso personagem. Por que eu destaquei Jabez? E no próximo domingo, na Santa Ceia, nós vamos concluir falando de um outro cidadão destes aqui. Por que Jabez? Porque alguns homens da história sagrada, alguns personagens da história sagrada, nasceram sob circunstâncias bastante adversas. Nasceram sob circunstâncias bastante complexas. Jabez é um caso, o nome dele significa sofrimento, dor. Literalmente o nome Jabez significa aquele que causa dores. Considerando que na cultura judaica o nome de um indivíduo representava um fato da sua história, ou preconizava algo ali acontecer, significava ou significa dizer que Jabez em algum momento causou sofrimento. Os estudiosos sugerem que provavelmente o parto de Jabez foi muito complicado. Sua mãe teria sofrido muito pelo que ele chama aquele que causa sofrimento. Entretanto, Jabez toma uma postura diante da sua geração e diante da sua própria vida e faz uma oração acerca de si mesmo.
E o texto é interessante, começa falando de Jabez. Olha aí para mim, por favor, 1 Crônicas 4:9. Começa dizendo dele assim: e foi Jabez o mais ilustre dentre os seus irmãos. Em algumas versões está mais ilustre do que seus irmãos. Ora, estamos falando de romper com maldições. O que Jabez fez que lhe levou a merecer tamanha citação, tão esplêndido destaque do escritor? E o que é interessante é que Jabez está arrolado numa das partes mais chatas da Bíblia. Se ofende não. Genealogia. Existem aqui, queridos, mais de 600 nomes sequenciados. E fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, e de fulano nasceu fulano, fulano e fulano, que gerou árvore genealógica. Essa é a porção da Bíblia que nós julgamos não sobra nada para nossa edificação espiritual. Nas genealogias, a sensação que nós temos é que não sobra nada para a nossa edificação espiritual. De repente, o escritor, Esdras provavelmente, seja o escritor de Crônicas, Esdras abre um parêntese para a sua sequência genealógica e diz assim: e Jabez foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Ele merece destaque por alguma razão. Que razão? Jabez não fez milagres. Jabez não abriu o mar como Moisés. Não trouxe maná como Moisés. Jabez não parou o sol como Josué. Ele não mata um exército com uma queixada de jumento, como Sansão. O que leva Jabez a merecer tamanha honraria do escritor, e óbvio, inspirado pelo Espírito Santo, que para a sua sequência, começa aí no versículo 6, versículo 7, olha lá, 6, vamos lá. E Naara deu à luz a Uzão, e a Efer, e a Temeni, e a Rastari. Estes foram os filhos de Naara. Se estiver grávida aqui, lá vão sugestões. E os filhos de Elá, Zerete, Isá e Etnã. E Cós gerou Anube e Azobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabez o mais ilustre do que todos os seus irmãos. Não tem sentido. Do ponto de vista literário, não há sequência da escrita do autor. Parece que ele falha na sua linha de raciocínio, mas o Espírito Santo está no ouvido do autor, do escritor, dizendo: para, porque eu quero destacar alguém no meio desse texto, porque ele foi feito mais ilustre do que toda a sua geração. O que Jabez fez? Jabez decidiu não ser uma tragédia. Jabez decidiu não ser um fracasso. Jabez decidiu não ser resto de parição, como diz no Nordeste. Jabez decidiu não ser um fiasco. Ou seja, você pode decidir o seu futuro. Você
pode decidir a sua biografia. Provoca o vizinho e diz para ele: decida não ser uma tragédia. Decida não ser uma tragédia. Meu nome é Jabez, meu nome é sofrimento, meu nome é dor, meu nome condena meu futuro, mas a minha decisão muda a minha história, muda a minha vida. Decidiu mudar. Ou seja, não importa o contexto de maldição que possa envolver a sua vida, você pode tomar decisões que vão alterar o teu percurso. E quando Jabez decide não ser uma tragédia, ele faz uma oração. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele assim: faça uma oração. Ah, pastor, eu oro todo dia. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma oração específica. Tome uma decisão na sua vida e ore sobre ela. Tem uma mensagem que eu preguei aqui há uns 2 anos atrás: uma oração pode mudar a sua história. Você devia relembrar dela. Uma oração pode mudar a sua vida. Eu estou falando de você parar em um momento seu, não dizer nada para ninguém. Essas orações normalmente são solitárias. É você parar num lugar, você e Deus, reescrever sua vida, dar um replay na sua história e parar e dizer assim: Jesus, eu coloco esta situação diante do Senhor, e de agora em diante eu não me submeto a essa tragédia, eu não me submeto a essa maldição, eu não me submeto a esse sofrimento, eu não me submeto a essa dor. Eu estou decidindo diante da tua presença. Johnson pregou aqui sobre isso no domingo pela manhã, e ele disse: ative a sua fé. E no domingo à noite ele disse: profetize para você. E eu disse aqui um dia desses: aquilo que você diz para você mesmo é mais importante do que aquilo que você diz para os outros. Pregue para você. Pregue para você. Muda o cântico da Guiné, da galinha Guiné, da sacué como eu conhecia na roça. Tô fraco, para com isso. Começa a profetizar para você: a minha história vai mudar, eu serei ilustre na minha geração, eu não serei uma tragédia na minha família, Deus vai me fazer prosperar na minha jornada. Aleluia! Faz uma oração. Se separa um dia. Sai de cena um dia. Fecha a porta. Desliga o telefone. Vai para a roça. Se tranca num quarto de hotel. Arrume um jeito. E diga: Jesus, hoje eu estou me posicionando, é para mudar a partir de agora. Você não é uma tragédia. Você pode mudar, romper com a maldição, romper com o sofrimento, pelo poder da oração. Agora vamos lá, vamos ver o que Jabez orou. Porque, irmão, olha para mim é de matar, né, irmão? Olha para mim, uma oração tem que ser, no mínimo, inteligente. Uma oração tem que ser, no mínimo, inteligente. Deus, vou falar um negócio forte, eu estou no Nordeste, vocês vão me entender. Deus não responde orações burras, orações idiotas. Quebra a perna dela, Jeová.
mata, Jeová. Fecha a porta, Jeová. Mata ela para ele ficar viúvo, Jeová. Deus não responde essas pendengas ruins, isso é picuinha de gente ruim. Não responde, irmão. Jabez não ora sobre aqueles que lhe criticavam. Para de orar sobre os teus inimigos. A questão é você. Ora sobre você. Ora sobre você. Mas Jesus manda orar pelos inimigos, manda interceder, abençoar e não pedir para eles morrerem. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar a Bíblia justificando pedir para o inimigo ser sepultado vivo, com a cabeça do lado de fora, perto daquelas formigas pretas da Amazônia, que a ferroada corresponde a um tiro de 38. Não. O Senhor diz: abençoai os vossos inimigos. Essa questão de mudar de vida não tem a ver com os teus inimigos, tem a ver com você. Tem a ver contigo. Essa cabeça tem que mudar. Você se concentra tanto em orar sobre os teus inimigos que você perde de fazer uma oração inteligente. Olha a primeira parte da oração desse camarada que estava condenado a sofrer. Jabez, sofrimento. Bom dia, seu Jabez. Bom dia, seu sofrimento. Imagina. Jabez, tudo bem? Sofrimento, tudo bem? Como é que pergunta para o sofrimento se está tudo bem? Aí Jabez faz uma oração, e a primeira oração a primeira frase da oração: que o Senhor me abençoe. Parou aí? Que o Senhor me abençoe muitíssimo. Ele faz uma oração inteligente ao ponto que ele diz assim: não é da bênção comum que eu estou te falando agora, Senhor. Eu estou falando de uma bênção que está em outro nível. Quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Não tem maldição que suporte uma oração dessa. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz que Deus é quem dá a bênção, que enriquece e não acrescenta dores. Lá no Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 4, quando o Senhor chama a Abrão, ele diz assim: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar, e eu te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Anota aí na borda da tua Bíblia, anota aí no seu iPad, se esse for o caso. A bênção que Deus estava estabelecendo para Abraão era uma bênção que se manifestava sob um aspecto múltiplo. Existem 4 direções, 4 dimensões da bênção que Deus libera sobre Abraão. Ou seja, abençoado em 4D. Primeiro, te abençoarei. Ou seja, Deus estava olhando para Abraão ou para Abrão e dizendo assim: faz o que eu estou te direcionando a fazer, e a minha bênção estará sobre ti. Onde você colocar o pé vai prosperar, a tua descendência vai prosperar, porque eu te abençoarei. Sou eu que vou fazer você prosperar. Depois o Senhor diz assim: e mais, a bênção é tão grande que tu serás uma bênção, porque mais do que ser abençoado é ser abençoador. Mais do que ser abençoado é ser abençoador. Diz aí para o seu vizinho: mais do que ser abençoado é ser abençoador. Você tem que entender isso. Há uma diferença entre ser poço e ser rio.
Você tem um poço lá no fundo da sua casa, você é abençoado. Mas quando você tem um rio, você é abençoador. E Deus não dá bênção de sobra para quem é mesquinho. Deus não dá bênção de sobra para quem não tem coragem de ser abençoador. Deus não abre portas com abundância para quem vai tentar reter isso dentro de uma caixinha. Aí o Senhor diz assim: eu te abençoo e você é uma bênção. Eu quero que você abençoe outras pessoas. Aí o Senhor diz assim: e esse negócio, Abrão, é tão amplo que eu abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Em outras palavras, só o fato de alguém olhar para Isaac e desejar o mal para Isaac estava correndo o risco do filho do camarada sofrer um problema. Porque o Senhor diz assim: a minha bênção sobre você é tão plena que se alguém amaldiçoar você, vai ser amaldiçoado. A maldição vai se voltar contra o indivíduo. E em ti, agora é uma profecia messiânica, essa é a quarta dimensão da bênção: serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo a Abraão: da tua descendência sairá aquele que abençoará as nações da terra. Então a oração de Jabez é uma oração inteligente: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Essa bênção é tão plena que quando chega lá no deserto, eu preguei sobre isso 15 dias atrás aqui, e Balaão recebe dinheiro para amaldiçoar a Israel no deserto no vale de Refidim. Números capítulo 23, Balaque contrata Balaão para amaldiçoar a Israel. Lá no versículo de número 8, salvo engano, Balaão olha para Balaque e diz assim: porque eu recebi ordem para abençoar e eu não o posso revogar. Aí no versículo 19, Balaão diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura tendo dito não o fará, e tendo prometido não o cumprirá. E olha que coisa linda, esse versículo foi profetizado para nós crentes aqui no Brasil. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. O que o profeta está dizendo é: não adianta colocar despacho na porta da loja, não adianta colocar pó de pemba na janela, se costurar foto na boca do sapo, o sapo morre seco. Não adianta, porque contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Todavia se dirá que grandes coisas tem feito Deus. Ei, Deus está contigo, Ele te abençoou. Ninguém pode reverter isso não, gente. Que o Senhor me abençoe muitíssimo. Aí eu vou citar algo que eu citei aqui no início, na primeira pregação sobre esse tema. Êxodo capítulo 20, versículo 5 e versículo 6. O Senhor diz assim: eu visito a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Aí a irmã, eu já falei dela aqui, a irmã chegou para mim para justificar uma decisão dela num contexto que ela estava vivendo. E quando eu perguntei para ela sobre a situação, ela disse assim: a Bíblia diz que a maldição vai até a quarta geração. E tacou um dedão no meu nariz. E vocês não fazem ideia como eu fico apaixonado quando alguém coloca um dedo no meu nariz. Ah, eu fico numa felicidade. E ela fez assim: diz ou não diz? Eu disse: diz. Só que eu falei com ela: nesse caso, irmã, eu estou perdido. Por quê, pastor? Eu não sou
a quarta geração de crentes na família. Deixa o vento soprar, irmão. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tá vendo? Eu falei com ela, a minha bisavó morreu incrédula, idólatra. Meu bisavô morreu endemoniado. Eu sou a terceira geração de crentes na minha família. Se a maldição vai até a quarta, nem meu filho escapa, porque ele é a quarta. Só vai escapar o meu neto. E aí, o que faz? E você, e tem gente aqui que é a primeira geração de crentes na família, é a segunda, e agora? Querido, não se pode ler a Bíblia de ponta cabeça não, e nem pode se ler versículos pela metade, para forçar a interpretação. O Senhor diz assim: visito a maldade dos pais, dos filhos, até terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, que me aborrecem, que me rejeitam. E aí, presta atenção nesse trem. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, o Senhor diz assim: eu amo e abençoo até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Você não me entendeu não? Não, você não me entendeu. A maldição vai até a quarta geração e a bênção vai até 1000. Dá uma provocada no seu vizinho e fala com ele: na tua vida não há mais maldição. Na tua vida não há mais maldição. A maldição está rompida. Estenda a sua mão assim, em nome de Jesus. Diga: na minha vida, na minha casa, na minha família, eu já me coloquei como profeta para declarar que a maldição está rompida em nome de Jesus. Faz uma oração inteligente e diz: que o Senhor me abençoe muitíssimo. Vamos lá, a segunda parte da oração de Jabez. O que ele diz? Amplia as minhas fronteiras. Jeová, o espaço está pequeno, é isso que Jabez está dizendo. O quintal é pequeno, não dá para os meninos brincarem. O pasto está curto para o gado comer e pastar. Amplia o meu território, aumenta o meu território. O que Jabez está dizendo é: Deus, eu quero mais. Não é que está ruim o que o Senhor me deu, é que eu sei que o Senhor pode me dar mais. Ah, você não está me entendendo, irmão. Eu lembro agora de Axa. Sou apaixonado por Axa, filha de Caleb. Quando Axa casa-se com Otniel, ela cai aos pés de Caleb, seu pai, e diz assim: tu me desses terras secas, dá-me agora terras com água. E a Bíblia diz assim: e Caleb lhe deu as terras, e ela possuiu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ela não reclamou da terra seca. Isso é coisa de menino mal educado. Não quero isso, e joga fora. Não. Ela não disse: fica com tua terra seca, já que você não quer me dar o que presta. Me desses terra seca, agora também me dá terras que tenham águas. Ou seja, não está ruim o que o Senhor me deu, mas eu sei que o Senhor pode me dar mais. Saiba pedir, irmão. Seja inteligente quando pede. Pede sem reclamar. Pede sem reclamar. Provoca o vizinho.
Pede direito. A Bíblia diz assim, Tiago 4, versículo 1 me parece: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis mal. Vamos para Isaías 54, versículo 1 a 3. Olha que coisa linda que vai coincidir com a oração de Jabez. Amplia o lugar da tua tenda. Começa do 2. Amplia o lugar da tua tenda. Estendam-se as cortinas das tuas habitações. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Não impeças, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência, os que de ti procederem, possuirão as nações. Ei, vou dizer uma frase que meu pai me disse quando eu tinha 17 anos, no início do meu ministério: no tempo de Deus você nunca está atrasado. Diz aí para o seu vizinho: no tempo de Deus você nunca está atrasado. Deixa os cachorros latirem para a lua, deixa as estações passarem, vem a lua cheia e se vai e chega a lua nova, mas Deus não esqueça. Aleluia! Olha que coisa linda. Deus está dizendo para ajudar assim: amplia o lugar da tua tenda, eu vou te engrandecer. É isso que Deus está dizendo. Prepara-te para ser grande. Prepara-te para ser grande. Camarada, deseja ser pastor de uma igreja grande. Tem fé que Deus vai fazer a igreja crescer, mas não tem coragem de colocar cadeira, de comprar banco. Amplia o lugar da tua tenda, ou seja, te prepara para ser grande. Você não crê que a sua empresa vai crescer? Invista nela, creia no projeto, acredite. Se você não acredita no teu projeto, como é que você vai convencer alguém a acreditar? Vai, sacode o vizinho aí e fala com ele: se prepara para ser grande. Amplia o lugar da tua tenda. Aqui Deus está dizendo: eu vou te dar mais influência, mais responsabilidade, mais oportunidades. Aqui Deus está dizendo: você vai causar maior impacto no meu reino. Aí você diz assim: mas quem sou eu? E Jeová diz assim: você não é nada, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Estou lhe desafiando a crescer. Profeticamente estou lhe declarando: amplia o lugar da tua tenda. Aí o Senhor diz assim: estendam-se as cortinas das tuas habitações. Ou seja, prepara-te, amplia, estabeleça novos alvos, seja ousado, tenha intrepidez, queira mais. Você precisa dizer: Deus não me criou para ser nanico. Creia na promessa de Deus. Aleluia. Amplia as minhas fronteiras. É a oração de Jabez. Quero mais. Em outras palavras, eu vou repetir: não é que está ruim o que o Senhor me deu, é que o Senhor pode me dar mais. Irmão, é que eu não oro em voz alta, tá? Eu só oro em voz alta aqui para fazer a oração coletiva, mas a minha oração pessoal não é em voz alta. Se você ajoelhar do meu lado, você não me ouve orando.
Mas se você conseguisse ouvir as coisas que eu digo para Deus, você dizia assim: esse pastor é doido. Mas a cachaça que esse cara bebeu é verde. Mas Deus é grande. Vocês acreditam que hoje eu já vi o congresso do ano que vem? Já pintei o quadro. Daqui até lá alguns retoques serão feitos, algumas tendas serão armadas. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Para, alonga as tuas cordas e firma bem. Ei, se organize para crescer. Não cresça de qualquer jeito, firma bem as estacas, aumente a sua profundidade. Por quê? Porque quanto mais você cresce, mais fortes são as oposições. Quanto mais alto você voa, mais fortes são os ventos que você vai enfrentar. Quanto mais você avança, mais os inimigos se chateiam com você. Mas presta atenção, sonhos são a linguagem da fé. Quando você crê, Deus se agrada de você. Presta atenção nisso. Deus tem preferência por quem crê. Deus tem preferência por quem tem fé. Quando você crê, Jeová diz assim: gostei disso, isso lhe foi imputado por justiça. Jeová carimba, alguém levanta, mas Jeová diz: sai da frente, porque ele crê em mim. Eu tenho que honrar a sua fé. Sai da frente, porque eu vou honrar a sua fé. Não atrapalha, porque eu tenho compromisso com a sua fé. Deus vai te dar a vitória, porque você crê. Aleluia! E agora olha a promessa: transbordarás para a direita e para a esquerda. Provoca o vizinho e espelha assim: ninguém te segura. E o que eu acho extraordinário na aliança divina, nossa descendência está inclusa no projeto. A tua descendência possuirá as nações. Aquilo que você está construindo para Deus, a tua descendência vai desfrutar. Eu disse aqui na primeira, na segunda e na terceira semana, nós estamos rompendo maldições hoje, para que a nossa descendência desfrute da postura profética que nós estamos tomando. Presta atenção, tem coisas que você está profetizando hoje, que eu estou profetizando hoje, que nós não vamos desfrutar. Tem árvores que estamos plantando hoje, que vamos até desfrutar da sombra, mas não comeremos do fruto. Mas a nossa descendência vai desfrutar do que nós estamos realizando para Deus. Tem coisas que você pede a Deus que não é por você, é pela tua descendência, é pelos teus filhos, é pelos teus netos. Quando eu perguntei para minha avó por que ela orava tanto, ela disse assim: clamando, meu filho, para quando eu não estiver mais aqui para orar por vocês, ter depósito. Ter depósito. Depois ela disse: estou orando para que Deus levante alguém que assuma esse lugar na família, porque eu sei que Jesus não vai me deixar aqui por muito tempo. Deposite para a sua descendência, profetize para a sua descendência, amplie as minhas fronteiras, profetize sobre os seus filhos, profetize sobre os seus netos, declare um milagre sobre a criança que está no seu ventre ainda.
está grávida, comece a profetizar sobre o seu filho. Ô marido, comece a profetizar sobre a criança que está no ventre da tua mulher. Ministre sobre ele, declare o milagre, declare o futuro, porque a tua descendência possuirá as nações. Volta para a oração de Jabez. Primeira parte da oração: que o Senhor me abençoe. Segunda parte da oração: amplia as minhas fronteiras. Diga comigo: Senhor, amplia as minhas fronteiras. Olha a terceira parte da oração de Jabez. Não adianta o Senhor me abençoar muito e ampliar o meu território e depois me largar sozinho. Os meus inimigos vão me devorar. Então, seja sobre mim a tua mão, me protege. A expressão a mão do Senhor na Bíblia significa proteção e direção. Quando Jabez está dizendo seja sobre mim a tua mão, ele está dizendo me protege e me direciona, guia a minha rota. Depender de Deus, irmãos, é bonito, mas não é simples. Ouvir testemunhos de quem dependeu de Deus para algo e o êxito alcançado é extraordinário, mas não é romântico, não é poético. Por quê? Porque nós gostamos da nossa vida sob nosso controle. Nós gostamos quando todas as coisas acontecem do jeito que nós planejamos. Então esse negócio de Deus assumiu o controle e você perdeu o controle, tá? Do ponto de vista da fé é extraordinário. Do ponto de vista da razão é um choque. Porque significa dizer que você vai planejar tudo, e quando você quiser que todas as coisas aconteçam como você desejava, Deus vai lá e desmancha. É como você fazer um desenho e de repente alguém chegar e pegar a lata de tinta que você usou para desenhar e derramar sobre o papel e ainda passar a mão. Borrou. Quantas vezes Deus borra o nosso quadro só para fazer uma arte mais bonita, só para trazer uma criação mais bela e mais perfeita. Aleluia! Seja sobre mim a tua mão, me direciona e me protege. Não adianta prosperar, não adianta conquistar territórios, se a mão de Deus não estiver sobre nós. Diga comigo: Senhor, me abençoa, amplia as minhas fronteiras, seja sobre mim a tua mão. Diga comigo: me protege, me dirige, me protege das línguas maliciosas e malignas, me protege dos dardos inflamados do maligno, me protege das maldições que lançam, me protege do homem sanguinário, me protege do invejoso, me protege do caluniador, me protege daquele que derrama sangue e ainda macula a história do indivíduo, me protege das feitiçarias e obras malignas que são realizadas diuturnamente. Você não faz ideia de quantos laços o diabo tem armado contra a sua vida. Você não faz ideia de quantas vezes apenas hoje o anjo foi na frente para te dar livramento.
Aleluia! Quantas vezes o diabo planejou e disse: hoje eu mato ele, ela. E Jeová viu e disse ao anjo: vai na frente. Quando você passou, não teve nada. Havia acontecido um acidente antes de você chegar. Aconteceu assim que você passou, mas o anjo estava lá segurando a barra enquanto você passava, porque Deus não deixou a tua alma na mão do inimigo. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Você sabia que às vezes Deus esconde você? Sabia que às vezes Deus esconde você? Alguém te espreita e não te enxerga, porque Jeová te cobriu com as suas asas. Sabia que às vezes você vai sozinho e alguém que está pensando mal contra você vê 2, vê 3, vê 5, porque você está só, mas Jeová coloca 2, 3, 4 anjos ao teu redor, e você passa-lhe boa noite, e o cabra responde: boa noite, seu fulano. É porque tem mais 4 do seu lado. O anjo do Senhor acampa a seu redor dos que o temem e os livra. Tem livramento para a sua vida, irmão. Esteja sobre mim a tua mão. Vamos encerrar. Para que a minha alma não seja afligida pelo mal. Diga comigo: a maldição não permanece na minha vida, porque Deus não deixará a minha alma afligida pelo mal. É incrível como Satanás é covarde, como ele gosta de afligir a nossa alma, como ele gosta de pirraçar. Quem conhece essa palavra? Pirraçar. Quando eu era menino eu gritava: mãe, ela está me pirraçando. O inimigo gosta de pirraçar, de provocar. Olha o que Paulo diz: um espinho de Satanás que me esbofeteia. Mas Jesus, na oração do Pai Nosso, diz assim: não nos deixes cair em tentação, Mateus 6,13, mas livra-nos do mal. Ana, no seu cântico de vitória, quando está gestante de Samuel, 1 Samuel 2,9, ela ora e diz assim, ela canta e diz assim: o Senhor guardará os pés dos seus santos. É quando Deus faz você mudar de direção, Deus faz você mudar de projeto, porque naquela direção tinha um laço, porque naquele projeto havia uma armadilha. Você pensa que tudo vai dar certo, e de repente Deus desmancha toda a situação e faz de outra forma. Você alcançou resultados mais surpreendentes, embora esperasse que com toda mudança ia ter prejuízo. É porque o Senhor guarda os pés dos seus santos. Por isso que o salmista diz assim: o Senhor é quem me guarda.
guardará de todo mal. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora até o final, ou e para sempre. O inimigo não afligirá a tua alma. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Sua proteção não está onde você imagina, sua base não é o que você pensa, sua proteção é a sombra do Onipotente. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha que coisa linda, ele te cobre debaixo das suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não tenha medo da noite, não tenha medo das caretas do inimigo à noite, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, olha a promessa, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Ei, Deus tem um pacto com você. A maldição não resiste. Faz esta oração: me abençoa muitíssimo, amplia as minhas fronteiras, seja sobre mim a tua mão, para que a minha alma não seja afligida pelo mal. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu gosto desse salmo, aliás, eu gosto da história dos salmos. A maioria de nós lê apenas o salmo e não se preocupa de buscar entender em que circunstância ou em quais circunstâncias eles foram elaborados. Mas esse 121, por exemplo, Davi estava fugindo de Saul. A Bíblia diz que Saul havia contratado 3.000 homens de guerra, 3.000 canhotos, peritos atiradores com funda. Está lá em 1 Samuel. A Bíblia cita que eles não erravam nem um fio de cabelo. Imagina a cabeça de Davi. 3.000 homens. Davi estava escondido no vale, próximo a Jerusalém. Saul também era estrategista de guerra, e ele manda 1.500 homens pela frente e 1.500 por trás, e diz: peguem Davi. Quando Davi sabe que vem 3.000 atiradores de elite atrás dele, ele do vale olha para os montes que cercam Jerusalém e diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O mensageiro corre e avisa Saul: esquece Davi, os filisteus invadiram Jerusalém. Saul chama os 3.000 homens e diz: deixa Davi para depois, vamos defender Jerusalém, porque os inimigos entraram. Quando Davi descobre que os filisteus fizeram Saul recuar, Davi diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se for necessário,
Deus levantar os inimigos dos teus inimigos contra os teus inimigos, Ele o fará para te proteger. Eu vou repetir o trocadilho. Se for necessário Deus levantar os inimigos dos teus inimigos contra os teus inimigos para te proteger, Ele o fará por amor a você. Fica de pé, por favor. Aleluia. Coloque assim a mão no peito, bata no peito assim e diga: eu já rompi com as maldições, já estou na fase da bênção. Diga: estou me lavando de qualquer sujeira da maldição e caminhando para entrar no território que Deus preparou para mim. Ouça o que eu vou te dizer: Deus vai te fazer ilustre na tua família. Deus vai te fazer o mais ilustre da tua geração. Deus vai te fazer o mais ilustre da tua geração. A tua descendência terá que se lembrar de você como uma referência. Os teus irmãos, os teus pais, os teus primos, os teus amigos e conhecidos dirão que você deixou um legado profético para eles. Mesmo aqueles que porventura não conhecem a Cristo verão Cristo em você, porque Deus está te fazendo ilustre entre os teus irmãos. Alguém te disse que você não iria prosperar nunca. Alguém te disse que você é o fracasso da família. Alguém te disse que na tua família todos são bem-sucedidos e você é uma vergonha. Jeová usa minha boca para te dizer nesta noite que Ele vai te fazer o mais ilustre da tua geração, e os que vierem depois de ti dirão: grandes coisas fez o Senhor por ele. Se apropria dessa palavra pela fé. Se apropria desta palavra pela fé. Creia, porque Deus não é homem para que minta. Eu quero que você entenda o poder da palavra pregada. O homem não fala por conta própria, não o homem ou a mulher de Deus. Cada palavra proferida daqui, a partir da Bíblia, é uma profecia que muda a sua vida, que muda a sua história, e Deus está mudando a sua. Ore comigo agora. Aprende a oração de Jabez e faz. Quando chegar em casa hoje à noite, se não aprendeu ainda, abre a Bíblia e lê. Quando acordar amanhã, abre de novo e lê. Isso é amuleto, pastor. Isso é a palavra de Deus. Isto é a palavra de Deus. Que o Senhor me abençoe muitíssimo e amplie as minhas fronteiras. Seja sobre mim a tua mão, para que a minha alma não seja afligida pelo mal. Que o Senhor me abençoe muitíssimo, amplie as minhas fronteiras. Esteja sobre mim a tua mão, para que a minha alma não seja afligida pelo mal. Vamos lá, a repetição é a alma da retórica. Que o Senhor me abençoe muitíssimo, amplie as minhas fronteiras. Esteja sobre mim a tua mão, para que a minha alma não seja afligida pelo mal. Levanta a mão, por favor. Que o Senhor me abençoe muitíssimo. Vamos lá. Que o Senhor me abençoe muitíssimo. Amplia.
esteja sobre mim a tua mão, para que a minha alma não seja afligida pelo mal. Estende tua mão em direção à tua casa agora. Que o Senhor me abençoe muitíssimo, amplie as minhas fronteiras, esteja sobre mim a tua mão, para que a minha alma não seja afligida pelo mal. Satanás, caia por terra no poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Sua vida não será mais a mesma. Sua vida não é mais a mesma. Sua vida não é mais a mesma. Eu vejo crentes que ainda tem algum vínculo de escravidão com algum pecado do seu passado sendo libertos. Eu vejo Jesus rompendo com alianças erradas na tua vida. Eu vejo Deus mudando o caráter de pessoas. Eu vejo Deus trabalhando a personalidade e o temperamento de pessoas. Eu vejo Deus entrando nas casas para salvar mãe, para salvar pai, para salvar marido, para libertar esposa. Eu vejo Deus tirando o teu filho da lama. Eu vejo Deus tirando a tua filha da lama. Eu vejo teu filho voltando para casa. Eu vejo a tua filha voltando para a igreja. Eu vejo